Há 2 meses atrás eu fiz um vídeo sobre os melhores celulares para você comprar hoje em dia. Entretanto, de lá pra cá, bastante celular aumentou de preço enquanto outros baixaram. Então por isso, no vídeo de hoje eu resolvi atualizar essa lista com os melhores celulares para você comprar hoje em dia. Desde os mais baratos e simples até os melhores para você jogar, trabalhar e principalmente com câmeras boas. Então sem mais enrolação, vambora! Só lembrando que os links estarão aí na descrição para você comprar por eles e conseguir apoiar o canal. E também, se você deseja receber mais conteúdo, já clica no botão de inscreva-se e deixa o seu like. É importante ativar o sininho para receber todas as notificações. Agora vamos lá. Como de costume, de opção mais barata a gente encontrava o A07 4G, o A17 4G e o Redmi Note 14 4G. Todos eles até a casa dos seus R$1.000 mais ou menos por aí. Só que o A17 e o Redmi 14 4G passaram de R$1.000 para R$1.300, o que definitivamente não compensa. Porém, o A07 não só ficou no mesmo preço, como também o Redmi Note 15 4G ficou mais barato também. E eles não são celulares muito ruins para uso simples. O A07 vai te trazer uma tela PLS LCD, que é uma coisa simples, com 90 Hz sem taxa de atualização em 6.7 polegadas. Câmeras também que são bem básicas, não recomendo muito se você quer tirar foto ou gravar vídeo, já trazendo 5.000 mAh de bateria e um processador Helio G99, que é um bom processador para uso de aplicativo básico, como WhatsApp e Facebook e etc. E o principal ponto que eu quero que você preste atenção: compre a versão que vem com 256 GB de armazenamento, porque ela já vem com 8 GB de memória RAM. Isso porque a versão de 128 vem com apenas 4 GB, e 4 GB vai te dar dor de cabeça, vai travar depois de um tempo de uso e tudo mais. Ainda mais porque o sistema operacional da Samsung é bem pesado. Então, por favor, compre apenas a versão de 256 desse carinha. Ele tá num bom preço, então você encontra ela aí por volta de 800 a 900 reais. E já adianto, eu não recomendo esse celular para quem quer jogar e também não recomendo para quem gosta de tirar fotos e gravar vídeos. Porém, o Redmi Note 15 4G já vai dar conta de algumas atividades um pouco mais pesadas e alguns jogos um pouquinho mais exigentes, nada muito magnífico. E aqui eu vou deixar mais um ponto importante: esse celular só vai valer a pena se ele não custar mais de R$1.200. Ele se encaixa na categoria de mais barato porque tem sim como você encontrar ele por papo de R$1.000 a R$1.100, apesar de ser meio difícil. E aqui ele já traz uma tela ligeiramente maior, sendo um painel agora AMOLED dessa vez e com 120 Hz sem taxa de atualização, além de proteção Gorilla Glass 7i. Suas câmeras também são aceitáveis, mas novamente, não recomendo se você quer gravar e fotografar, porque a qualidade não vai sair a melhor de todas. Porém, eu recomendo ele por já trazer 6 GB de RAM, embora o armazenamento caia pela metade nessa versão, e também um processador Helio G100U, que, sendo bem franco contigo, é basicamente a mesma coisa do G99, só que ele traz leves melhorias de consumo. Inclusive, esse smartphone aqui possui 6.000 mAh de bateria e otimização, além também de te trazer um pouco mais de potência, só que não é algo tão absurdo quanto parece. E como eu disse antes, esse celular pode ser achado em torno de R$1.000 a R$1.200, R$1.300 já não vale. Isso porque nessa mesma faixa de preço dos R$1.300 você já compra o A36 5G. Ele já traz as mesmas quantidades de memórias e a gente volta para 5.000 mAh de bateria, só que agora você não só ganha mais qualidade de tela, sendo agora uma Super AMOLED com Gorilla Glass Victus Plus, como também ele já vai te trazer câmeras que são dignas de rede social, sendo a principal traseira de 50 megapixels, uma ultra wide de 8 megapixels e a famosa macro de 5, que por sinal, esse carinha já grava em 4K a 30 FPS na traseira e também na frontal de 12 megapixels. Inclusive, seu pós-processamento já entrega o suficiente, embora a frontal não se saia tão bem em situações de baixa luz, só que isso dá pra compreender. Aqui a gente já recebe um Snapdragon 6 Gen 3, que é um baita processador pela faixa de preço e principalmente também já suportando várias coisas e também jogos, além de ser um processador otimizado para emuladores. Então realmente esse pode ser considerado um celular bom e barato para jogar sem muita dor de cabeça. Claro, não espere rodar GTA V, pelo amor de Deus, é um aparelho de R$1.300, vamos ser realistas, né? Só que no geral, esse é um celular que eu recomendo bastante se você puder comprar, porque mesmo se você for uma pessoa de uso simples, eu continuo a indicar esse por ele já te atender bem em todos os momentos, independente se você joga ou não. Agora, seguindo nossa lista, ainda abaixo de R$1.500, a gente vai encontrar o Moto G56, e ele é um celular que em quesito de tela, potência e câmeras não se sai melhor que o A36. Entretanto, tem alguns pontos interessantes para fazer ele estar nessa lista. Embora ele traga uma tela IPS, já vem com a mesma proteção do Redmi Note 15 4G, ele também traz duas câmeras traseiras de 50, 8 e uma frontal de 32 megapixels, mas ele perde em qualidade de gravação, por só gravar em Full HD e sem trazer estabilização óptica, o que sinceramente, se for estabilização digital, eu já vou logo avisando que não é a melhor estabilização que você pode ter em um celular. O processador, apesar de não ser tão potente quanto o Snapdragon também, ele já vai te atender bem em tarefas diárias e alguns jogos, haja vista que é um Dimensity 7060 da MediaTek. Só que o ponto principal de ter colocado ele nessa lista são suas memórias e sua resistência, porque ele tá na mesma média de preço do A36, porém já trazendo 256 GB de armazenamento e 8 GB de RAM, o que, para você que necessita de
muita memória para guardar arquivos e coisas importantes, é muito bom. Além de sua resistência, que é extremamente alta, como certificação militar, padrão da Motorola, somado também à resistência IP68 e IP69. Também ele já traz uma bateria um pouco maior, são 5.200 mAh, e no geral eu recomendo ele se você não costuma jogar e nem postar tantas fotos e vídeos. Ele também é melhor para quem trabalha em algum serviço pesado que tem risco do celular sofrer alguma queda mais rígida ou ser exposto a altas temperaturas, além de obviamente já trazer uma boa quantidade de armazenamento. Já se você deseja câmeras melhores e quer um processador mais potente, subindo um pouco mais a faixa de preço, a gente encontra até duas opções, uma melhor que a outra, mas com custo-benefício diferente, digamos assim, sendo o Moto G86 e o A57. Nesse caso, o Moto G86 é praticamente a mesma coisa do 56, mas agora ele traz estabilização óptica e uma tela POLED, novamente com 256 GB de memória interna e 8 de RAM. Inclusive, os dois Motorolas possuem slot para expansão de armazenamento, coisa que nem o A36 e nem o A57 tem, e também ele já traz capacidade de gravação em até 4K, juntamente com um Dimensity 7300, que é um processador mais potente, já rodando mais coisas e atendendo bem atividades mais pesadas, só que eu não recomendo tanto para emulador e jogos mais complexos. Isso porque processadores Dimensity tendem a ter uma menor otimização para emuladores ou jogos mais complexos, em comparação a um Exynos da Samsung, que ainda assim acaba se saindo melhor, ou simplesmente o Snapdragon, que é o melhor processador para você rodar emulador. A resistência continua a mesma coisa, porém o pós-processamento da câmera desse carinha entrega uma qualidade melhor na câmera traseira, e também ele já traz uma saturação boa, uma nitidez e um contraste que deixa a foto mais bonita, embora perca um pouco de naturalidade, porém a frontal perca um pouco na qualidade, porque o pós-processamento não foi muito bem elaborado para ela. A imagem fica até bonita de longe, mas quando você vai dando um zoom e aproximando, nem tanto, e principalmente em baixa luminosidade. O ruído fica maior e às vezes alguma textura de tecido ficam muito lisas e mais artificiais. Então para selfie eu não gosto muito não, mas ainda assim é uma boa câmera. Enquanto isso, a Samsung trouxe um celular que, embora seja menos resistente, ele já traz uma estética mais bonita, com a traseira em vidro, uma tela Super AMOLED Plus, com proteção Gorilla Glass Victus Plus. Então em matéria de tela, a Samsung se sai melhor, e essa versão que eu tô citando só tem 128 GB com 8 GB de RAM e resistência IP68, junto com um Exynos 1680, que, sendo bem sincero, é melhor e mais otimizado que no Dimensity para jogo pesado e emuladores, como eu falei antes. Então se você gosta de jogar, é bom escolher esse daqui. No quesito de câmeras, como sempre, a Samsung faz um ótimo trabalho na câmera traseira e também na câmera frontal, e em comparação com o Moto G86, aqui o pós-processamento foca em deixar as cores mais naturais e melhorar alguns pontos. Por exemplo, roupas mais escuras não perdem tanta textura de tecido e o ruído da imagem é praticamente removido sem deixar as coisas muito lisas. E em relação aos preços, o Moto G86 está numa média de R$ 1.600 a R$ 1.700, sendo bom para quem quer uma memória e câmera de vergonha sem gastar um absurdo, ou economiza no máximo que conseguir, e o A57 que está na faixa dos R$ 1.700 a R$ 1.800, já sendo um celular bem mais completo e atendendo bem em várias ocasiões, como jogo, fotos e vídeos e etc. Ou se você quiser, chegando na faixa próxima ou igual a R$ 2.000, a gente já encontra mais duas opções, que são nesse caso o Moto Edge 60 Neo e o Poco X7 Pro. Ambos trazem proteção Gorilla Glass 7i, capacidade de gravação em 4K, com o Motorola suportando na traseira e frontal, enquanto o Xiaomi só suporta na traseira, mas em compensação a gente consegue gravar com um pouco a 60 fps, diferente do Moto Edge que só chega a 30. Também os dois vêm equipados com 12 GB de RAM, junto com 256 de armazenamento e resistência IP68, com a diferença que o Motorola traz também IP69 e certificado militar novamente, e a principal diferença está na câmera e o processador. Apesar do Poco X7 trazer uma tela maior e superior à do Moto Edge, que aqui a gente só tem 6.4 polegadas, o Motorola traz um conjunto de câmeras melhor, até mesmo que o A57 se brincar, não só pelo pós-processamento da câmera frontal ser melhor, como também por ele ter uma câmera telefoto traseira com capacidade de 3 vezes de zoom. Agora nós temos aqui um Dimensity 7400, que é um processador mais potente para jogo, vai dar conta também de atividades mais complexas e etc. E inclusive ele só tem 5.000 mAh de bateria também, porém se você tá com foco especialmente em jogo, apesar de querer fazer outras coisas com seu celular, a melhor opção que a gente teria de verdade aqui até R$ 2.000 em termos de potência seria obviamente o Poco X7 Pro. Ele é um celular focado em desempenho bruto, embora ele tire fotos numa qualidade aceitável, mas o ponto de destaque não é esse. Inclusive eu não recomendo ele para quem gosta de uma câmera boa. Você vai pagar em torno de R$ 2.000 nesse carinha e também talvez no Motorola, porém já vai receber a mesma quantidade de memórias, uma tela melhor sendo uma AMOLED dessa vez, com 6.67 polegadas e já trazendo 6.000 mAh de bateria, o que duraria aí até umas 6 horas de jogatina, se não fosse o sistema operacional que é um completo lixão de anúncios, apps e funções desnecessárias, que mal tem como tirar, porém dá pra alterar o sistema, se eu não me engano. Agora o seu principal ponto, que é o Dimensity 8300 Ultra, e esse sim é um senhor processador pela faixa de preço, já trazendo um poder absurdo pela faixa de preço, dando conta de vários jogos, apps pesados e entre outras tarefas, porém por ser um MediaTek, a performance para emulador e jogos complexos não serão as melhores, como eu falei lá atrás. Só que o problema
problema tá na fabricante e não no processador em si, mas não deixa de ser uma CPU ruim, deixando bem claro isso. E sobre seu preço, ambos estão custando numa média de 1.800 até seus 2.100 reais por aí, só que se passar disso, principalmente o Poco X7, é melhor você economizar ou investir logo no Poco X8 Pro. Ele tá numa média aí de 2.200 a 2.500 reais e vai te trazer as mesmas especificações do Poco X7, mas com uma tela ligeiramente menor, 500 mAh a mais de bateria, um processador mais poderoso, o Dimensity 8500 Ultra, e um conjunto de câmeras que não muda nada no seu pós-processamento, que aqui tem uma leve melhorada, mas não é a melhor câmera do mundo. O Motorola ainda é superior. E se você analisar bem, você pode encontrar até mesmo o Poco F7 custando a mesma média de preço do Poco X8. Então nem tem muito motivo para você escolher o Poco X8 Pro, sendo que esse daqui vai te cobrar o mesmo valor, mas já trazendo uma tela um pouco maior e um processador melhor, sendo o Snapdragon 8 Gen 4, que além de já marcar mais de 2.3 milhões de pontos no AnTuTu, é a marca de processador que mais tem otimização e performance para jogos pesados e também principalmente emuladores. Já é muito bom para quem quer um custo-benefício sem pagar mais de 3 mil reais, mas com relação às suas câmeras, novamente, em comparação com o Poco X8 Pro, é o mesmo conjunto, só que o pós-processamento é diferente. Eu particularmente achei o Poco X8 Pro melhor na frontal, ele traz cores mais vivas que o Poco F7, que deixa elas meio lavadas, digamos assim, mas na traseira eu achei o Poco F7 melhor que o Poco X8 Pro, porque ele tem um controle melhor de luz e também traz uma saturação e uma nitidez melhor, embora ainda tente manter a naturalidade da foto. E mais um detalhe é que o Poco F7 já grava em 4K a 60 fps. Inclusive, o sistema é a mesma caçamba de inutilidades como sempre, mas você pode tentar otimizar ou mudar ele depois. E falando agora em 3 mil reais, eu queria muito ter colocado o S25 FE nessa lista, mas o problema é que comprar ele tá perdendo sentido, porque ele é sim um ótimo celular, já traz excelentes configurações, até porque ele é praticamente a carcaça de um S25 Plus, porém com um preço mais barato e um processador alternativo, mas ainda assim muito bom. O conjunto de câmeras é praticamente o mesmo, a diferença é que o S25 Plus tem umas tecnologias a mais e traz o Snapdragon 8 Elite, enquanto o S25 FE já traz um Exynos 2400, que também é um senhor processador, que somado aos 8 GB de memória que ele também tem, já marca quase 2 milhões de pontos no AnTuTu. Mas assim, 2.800, quase 3 mil nesse celular por 128 GB de armazenamento, ou 3.500 nesse carinha por 256 GB, é uma baita sacanagem, não compensa por esse preço. Quando custava de 2.500 a versão de 128 até dava pra engolir, só que infelizmente agora não tá mais entrando num orçamento que preste, porque ele é sim muito bom e vai dar conta de tudo que você precisar sem você investir 4 mil reais no topo de linha, e vale a pena comprar ele, mas só se tiver num preço menor que 3.200 reais, ambas as versões obviamente, porque a quantidade de armazenamento não justifica esse valor cobrado. No preço da versão de 256, que tá 3.500, se você economizar uns 300 reais a mais, você já compra o S25 base, que já vai te trazer um processador muito mais potente e otimizado, junto com um conjunto de câmeras mais avançado em quesito de tecnologia, e custando quase o mesmo preço do S25 FE, cara. Então não tem sentido. Porém é assim que se encerra mais uma lista. E esclarecendo aqui que eu não disse que o S25 FE é ruim, e sim que o preço dele tá muito salgado. Porém, se você gostou do vídeo, já deixa seu like e inscreva-se pra me ajudar e também não perder mais conteúdos. E comentem aí se faltou algum smartphone ou se você tem uma ideia de vídeo que eu possa trazer pro canal ou uma opinião sobre alguma coisa. E é isso, cara. Aí na tela vai estar aparecendo outros vídeos do canal. Na descrição estará os links de todos os produtos. Se você quiser, compre por eles para ajudar o canal novamente. Agora fiquem com Deus, valeu e falou!